Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Hoje apresento para você o sétimo livro, O Caso Champmathieu. E esse é o capítulo 1, A Irmã Simplice. Simples. Os fatos que você vai escutar não foram todos conhecidos a Montreuil-sur-Mer, mas o pouco que souberam deixou nessa vila uma tal lembrança que teríamos uma grande lacuna neste livro se não os conto nos mínimos detalhes. Nesses detalhes, você encontrará 2 ou 3 circunstâncias inacreditáveis que manterei por respeito à verdade. Na tarde que seguiu a visita de Javert, Monsieur Madeleine foi visitar Fantine como costume. Antes de ver Fantine, ele pediu para falar com a irmã Simplice. As 2 religiosas que trabalhavam na enfermaria, damas lazaristas, como todas as irmãs de caridade, chamavam-se Irmã Perpétua e Irmã Simplice. A Irmã Perpétua foi a primeira do vilarejo a vir, grosseiramente irmã de caridade. Entrou na casa de Deus como quem entra em uma vaga de trabalho. Ela é religiosa como poderia ser cozinheira. E isso não é raro. As ordens monásticas aceitam voluntariamente esse tipo de pesada cerâmica paisana, formada em capucinhas ou em ursulinas. Essas rusticidades são utilizadas para as grandes tarefas da devoção. A transição de um camponês em um Carmelo não tem nada de absurdo. Um pode tornar-se o outro sem muita dificuldade. O fundo comum da ignorância, tanto do vilarejo como da clausura, é uma preparação já feita e coloca o compatriota na mesma altura do monge. A irmã Perpétua era forte religiosa de Marinas, perto de Pontoise, falando o patois, salmodiando, resmungando, açucarando o chá segundo a intolerância ou a hipocrisia do acamado, basculando os doentes, rude com os que estavam morrendo, quase jogando praticamente Deus na cara deles, lapidando a agonia com orações em cólera, audaciosa, honesta e vermelha. A irmã Simplice era branca, de uma brancura de cera. Perto da irmã Perpétua, era como uma vela ao lado de um candelabro. Vicente de Paulo, divinamente fixado à figura da irmã de caridade em suas admiráveis palavras, onde ele misturou tanto a liberdade, tanto a servidão. Elas terão por monastério a casa dos doentes, por célula um quarto de adoração, por capela a igreja de sua paróquia, por clausura as ruas da vila ou as salas dos hospitais, por muro a obediência, por grades a crença em Deus e por véu a modéstia. Esse ideal
vivia na irmã Simplice. Ninguém nem poderia dizer qual era a sua idade. Ela nunca foi jovem e parecia que nunca deveria envelhecer. Era uma pessoa, não ousarei dizer uma mulher, calma, austera, boa companhia, fria e que nunca mentiu. Ela era tão doce que parecia frágil, mas era mais sólida que o granito. Ela tocava os infelizes com seus dedos finos e puros. Tinha, para assim dizer, silêncio em suas palavras. Ela falava justo o necessário. E seu tom de voz, que poderia encantar um salão inteiro. Esta delicadeza se acomodava ao seu vestido de lã grossa, marrom, formando nesse rude contato um lembrete contínuo do céu e de Deus. Insistirei sobre um detalhe. Nunca mentiu. Nunca disse, por interesse qualquer, algo que não fosse verdade. A santa verdade. Essa era a sua virtude. Ela era conhecida na congregação por essa veracidade imperturbável. Mesmo o abade Sicár falou da irmã Simplice em uma carta ao surdo-mudo Massieu. Tão sinceros, tão leais ou tão puros que sejamos, nós temos todos em nossa candura, ao menos, a pequena rachadura daquela mentirinha inocente. Ela não. Mentirinha inocente. Isso existe? Mentir é o absoluto do mal. Mentir pouco não é possível. O que mente, mente a mentira toda. Mentir é a face do demônio. Satanás tem dois nomes: Satanás e mentira. Voilá, o que ela pensava. E como ela pensava, ela praticava. E o resultado era essa brancura que te falei. Uma brancura que cobria com sua luz mesmo os seus lábios e os seus olhos. Seu sorriso era branco. Seu olhar era branco. Não havia nenhuma teia de aranha, nem um só grãozinho de poeira no vidro desta consciência. Ao entrar para a obediência de São Vicente de Paulo, ela escolheu o nome simples, por escolha pessoal. Simplice de Sicília, sabemos que esta santa preferiu que arrancassem seus dois seios ao responder que nasceu em Seseste ao invés de Syracuse. Uma pequena mentira que a salvaria. Essa patrona convinha a essa alma. A irmã Simplice, ao entrar na ordem, tinha dois defeitos, que pouco a pouco ela foi corrigindo. Ela gostava de comer guloseimas e ela amava receber cartas.
Ela só lia um livro de orações em latim, com letras bem grandes, mas ela não entendia latim. Porém, ela entendia o livro. A piedosa filha, a Sor, a irmã Simplice, essa piedosa filha, ela teve como uma afeição por Fantine. Ela se apegou a Fantine. E sentindo provavelmente a virtude latente, ela passou a cuidar dela quase que exclusivamente. Então, Monsieur Madeleine a chama num cantinho, a irmã Simplice, e ele a recomenda a Fantine, com um tom singular, que a irmã se lembrará mais tarde. Depois ele aproxima-se de Fantine. Fantine o esperava todos os dias. Todos os dias. Ela passava o tempo olhando a porta, esperando a aparição de Madeleine com um raio de sol chamado Cosette. Esse dia, ela estava com febre. E quando ela o viu, ela foi logo perguntando: "E Cosette?" Ele tentou um sorriso e respondeu, breve: "Monsieur Madeleine, ele estava como de costume. Mas esse dia, ele ficou 1 hora, ao invés de ficar só meia hora. Ele fez algumas recomendações, que não faltasse nada a doente. E em alguns momentos, todos viram em seu rosto um, um ar sombrio se instalar. Mas isso se explicaria com o que o médico havia dito a ele. O médico avisou que Fantine baixava rapidamente. Depois que ele fez essa visita, ele voltou à prefeitura. E segundo o garoto do escritório, ele ficou algum tempo examinando com atenção a carta de rotas da França, que ficava suspensa em seu gabinete. Depois disso, ele pegou um papel e escreveu alguns números sobre esse papel. Vamos para o capítulo 2. A perspicácia de Mestre Scaufflaire. Da prefeitura, ele vai ao outro lado da cidade, na casa de um flamand, isso quer dizer alguém que vem do condado de Flandre, Mestre Scaufflaire, que afrancesado ficou Scaufflaire. Ele alugava cavalos e cabriolês à vontade. Para ir à casa de Scaufflaire, o caminho mais rápido era por uma rua pouco movimentada, onde ficava o presbitério da paróquia que Monsieur Madeleine frequentava. O padre, dizem que era um homem digno e respeitável, e de muito bom conselho. No instante que Monsieur Madeleine chega na frente do presbitério, havia na rua apenas um
passante que ia passando e que observou esta cena. Monsenhor Prefeito, depois de passar à casa paroquial, parou, ficou um momento imóvel, depois voltou sobre seus passos e fez o caminho até a porta do presbitério, que era uma porta antiga, com um martelo de ferro. Ele pega o martelo, levanta o martelo e depois fica imóvel de novo, parado, pensativo. Depois de alguns instantes, ao invés de deixar o martelo cair para fazer o barulho e anunciar a sua presença, ele simplesmente o colocou no lugar, delicadamente, e seguiu seu caminho, com um tipo de pressa que ele não demonstrava antes. Monsieur Madeleine, então, encontra Mestre Scaufflaire em sua casa. Mestre Scaufflaire, tens um bom cavalo? Pergunta ele. Monsieur Prefeito, todos os meus cavalos são bons. O que exatamente quer dizer com um bom cavalo? Quero dizer um cavalo que possa fazer 20 léguas em um dia, responde Madeleine. Diabo! Exclamou Flamand. 20 léguas? Sim. E atrelado a um cabriolé? Pergunta o mestre. Sim, responde Madeleine. E quanto tempo ele vai repousar depois dessa corrida? Seria necessário que ele possa ao menos continuar no dia seguinte, disse Madeleine. E para fazer o mesmo trajeto? Perguntou o mestre. Sim. Diabo, são 20 léguas. Madeleine então tira de seu bolso o papel aonde ele havia anotado os números lá na prefeitura, segundo o menino de escritório, e mostra ao Flamand. Eram os números 5, 6, 8 e meio. Veja, faz um total de 19,5. Então é melhor já arredondar e dizer 20 léguas. Moço prefeito, diz o Flamand, eu tenho o cavalo que precisa. Meu pequeno cavalo branco. Já o deve ter visto passando por aí. É uma pequena besta do Baixo Boulonnais, está feito de fogo. No início, quiseram fazer dele um cavalo de sela, mas ele não aceitou. Jogava no chão quem o montava. Já não sabiam o que fazer com ele. Então, eu o comprei e o coloquei no cabriolé. E era isso que ele queria. Ficou manso como uma menina e vai rápido como o vento, mas não poderá de nenhuma forma o montar. Essa não é a sua vontade. Ele não quer ser um animal de sela. E cada um tem a sua ambição. Puxar, sim. Carregar, jamais. E ele fará o trajeto? Pergunta Madeleine. 20 léguas, em grande trote e em menos de 8 horas. Mas existem condições. Diga. Primeiro, você o fará correr a 1 hora, meio caminho. Ele comerá, e quando ele comer, terá que ter alguém lá para impedir o menino do albergue de roubar a sua aveia. Porque eu já reparei que nos albergues a aveia é mais bebida pelos meninos do que comida pelos cavalos. Eu vigiarei. Segundo, o cabriolé é para você? Sim.
Moço prefeito, sabe dirigir? Sim, sei. Então precisará viajar sozinho e sem bagagem, para não sobrecarregar meu cavalo. Convenho. Mas, viajando sozinho, terá que vigiar você mesmo a veia do cavalo. Prometido. Ok. Serão 30 francos por dia. As horas de repouso também são pagas. E a comida dele é por sua conta. Madeleine então tira 3 Napoleões da bolsa e coloca sobre a mesa. Vá lá, por 2 dias, em avanço. Quarta coisa. Para uma corrida igual a essa, ao invés do cabriolé, seria mais seguro para o cavalo que o prefeito usasse um tilbury. O inconveniente é que o tilbury é aberto. Eu consinto. É igual para mim. Meu senhor prefeito, já pensou que estamos no inverno e que fará um frio imenso? Madeleine fica em silêncio. Senhor prefeito, já pensou que pode chover? Como vai fazer? Madeleine responde simplesmente: o cavalo e o tilbury devem estar diante de minha porta amanhã, às 4h30 da manhã. Está certo, meu senhor prefeito, responde o mestre, enquanto arranhava com a unha uma marquinha na madeira da mesa. E ele fala com esse ar despreocupado que os flamands sabem muito bem misturar com fineza. Mais voilà. O, o senhor prefeito não me disse aonde vai, agora que penso. Onde vai o senhor prefeito? Na verdade, ele não pensava em outra coisa durante toda a conversa, mas não ousou fazer a pergunta antes. O vosso cavalo tem boas patas dianteiras? Sim, prefeito. É só o reter um pouco nas descidas. Tem muitas descidas daqui para onde o senhor vai? Não esqueça de estar em frente à minha casa amanhã, às 4h30, precisamente. E dizendo isso, ele saiu. E o Flamand ficou ali, com aquele ar de besta, como ele mesmo disse para as pessoas algum tempo depois. Pois 3 minutos depois de ter saído, o prefeito voltou. Monsieur Scaufflaire, quanto você estima que custem o cavalo e o tilbury que está me alugando? Monsieur prefeito, quer os comprar? Não, mas caso aconteça algum imprevisto, eu prefiro deixar uma garantia. Na minha volta, eu recupero o dinheiro. 500 francos, monsieur prefeito. Aqui estão. Madeleine coloca então um bilhete do banco sobre a mesa e sai em seguida. Dessa vez, ele não voltou mais. Mestre Scaufflaire se arrepende amargamente de não ter dito 1000 francos. Mas o cavalo e o tilbury só valem 100 écus. O Flamand então chama sua mulher e conta para ela toda a fofoca, tudo o que aconteceu ali. Onde será que o prefeito vai? Então eles começam ali a trocar informações entre eles e a mulher diz: eu acho que ele vai a Paris, diz a mulher. Não, eu não acredito, diz o Flamand. Mas Madeleine havia esquecido
o papel com os números anotados e o Flamand encontrou. Então eles começam a pesquisar aquele papel e eles concluem que aqueles números que estão escritos ali são distâncias entre cidades, usando como ponto de referência os correios. Então ele corre para olhar o mapa das rotas e depois de um momento diz: achei. 5 léguas daqui para Hesdin. 6 de Hesdin a Saint-Paul. 8,5 de Saint-Paul a Arras. Ele vai a Arras. E enquanto isso, Madeleine chegou em sua casa. Ele voltou pelo caminho mais longo para evitar passar diante da porta do presbitério, que naquele momento, para ele, era uma tentação. Ele sobe direto para seu quarto, fecha a porta, o que não era nada estranho. Ele se recolhia cedo, mas ele gostava de dormir em bonne heure. Isso quer dizer, entre as 10 e as 11h30 da noite. Mas, naquela noite, a zeladora da fábrica, que também era a servente de Madeleine, a pessoa que cuidava de sua casa, viu a luz do seu quarto se apagar por volta das 8h30. E a zeladora comentou com um caixa que estava chegando. Será que o prefeito está doente? Hoje ele tinha uma cara singular. O caixa não deu atenção. Se recolheu e foi deitar. Ele ocupava o quarto que ficava justo embaixo do quarto do prefeito. E por volta da meia-noite, ele despertou-se ouvindo um barulho. E ele faz atenção. E ele escuta som de passos sobre a sua cabeça. Os passos indo e vindo, como se alguém andasse de um lado para o outro no quarto de cima. E ele reconheceu o som dos passos do prefeito. Isso o pareceu estranho, porque, por costume, nenhum barulho fazia-se ouvir antes que Madeleine acordasse pela manhã. Depois, ele escuta um barulho, como a porta de um armário abrindo e fechando, e depois um móvel sendo arrastado, e os passos recomeçam de um lado para o outro. O caixa levanta-se, senta-se na cama, completamente desperto, e olha pela janela, e percebe no muro da frente a reverberação avermelhada de uma janela iluminada. Pela posição, só poderia ser a janela do quarto de Madeleine. A reverberação tremulava, como se viesse de um fogo e não de uma luz. O desenho dos vidros não se via. Isso queria dizer que a janela estava aberta. E pelo frio que fazia, essa janela aberta, a essa hora, era algo surpreendente. O caixa acabou dormindo de novo e acordou 1 ou 2 horas depois, ouvindo barulhos, com os mesmos passos lentos e regulares
indo e vindo no quarto de cima. A reverberação se desenhava ainda sobre o muro, agora mais fraca, mais pálida e passível, como o reflexo de uma vela, a luz de uma vela. A janela ainda estava aberta. E voici o que estava passando dentro do quarto de Monsieur Madeleine. Mas isso eu só vou te contar amanhã, porque chegamos ao final do nosso capítulo de hoje. Muitas coisas estão acontecendo, então fique ligado, não perca nenhum capítulo